Boa tarde, pessoal, como vão vocês? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um novo equipamento que a gente está comercializando, que é a CNC 6090, a laser. Eu vou passar aqui algumas informações, algumas características do equipamento para vocês entenderem um pouco melhor. Esse modelo 6090, ela possui uma área de 60 de fundo por 90 centímetros de largura. Ela acompanha um eixo rotativo, que seria um quarto eixo para você trabalhar com materiais em 3D, um copo de vidro, coisa do tipo. Ela possui um chiller de 5.000 watts para fazer o resfriamento do tubo de CO2 de 100 watts. Ele é originalmente, se você procurar na China esse modelo, né, ela vem com um chiller de 3.000, mas o chiller de 3.000, de acordo com as pesquisas que eu fiz e lendo o manual do fabricante, o chiller de 3.000 é indicado para um tubo de 80 watts, sendo que a pessoa utilize somente 60% da potência desse tubo de 80 watts. No caso aqui, esse equipamento vem com um tubo de 100. Então, o recomendável é colocar o chiller de 5.000, pois você consegue configurar no chiller de 5.000 a temperatura que você queira, né, de trabalho, né, mas a temperatura de trabalho aí de um tubo de CO2 é de 10 a 40 graus, mas nós deixamos geralmente configurado por volta de 19 graus. Então o chiller de 5.000 ele consegue trabalhar constantemente na temperatura de 19 graus. Já o chiller de 3.000 não, você não consegue nem configurar a temperatura que você deseja estar trabalhando com ele. Outro detalhe, essa máquina ela vem com uma bomba de ar, ela vem com um exaustor para puxar toda a fumaça de dentro para fora, ela possui aquela mangueira do ar-condicionado para jogar para uma área externa, para não ficar dentro da sua empresa. Ela acompanha o software, que pode ser o Laser Draw ou Corel Laser, que vem junto com ela, vem um cabo de comunicação, vem um tokenzinho, né, que é tipo um pendrive, que faz a liberação da comunicação da máquina com o software. Sem ele, a máquina não funciona. A máquina ela pesa ao redor de 100 quilos, aproximadamente, para você ter uma base de peso do equipamento. E ela é uma máquina de chão. Ela possui umas rodinhas que você pode movimentar ela para um lado ou para o outro. Ou, se você quiser, você pode mandar alguém montar uma estrutura metálica para você tirá-la do chão e trabalhar numa altura aí, a 1 metro do chão, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil, né, de trabalhar com equipamento. Mas eu adianto de praxe que é um equipamento de chão, tem as rodinhas para você conseguir transitar ela de um lado para o outro. Bom, só para finalizar essa apresentação do equipamento, ela vem com um tubo, como eu já disse, de 100 watts. No caso dessa daqui, ela está com um tubo W2 da Reci, que tem um pico máximo de 100 watts. Ela trabalha, para você ter uma vida mais longa desse tubo, você vai ter que trabalhar aí com 85 a 90 watts, para você não encurtar a vida útil da máquina. Agora a gente vai mostrar alguns detalhes da máquina e depois nós vamos partir para a montagem da mesma. Bom, pessoal, só para mostrar aqui o que acompanha o equipamento, né? Vocês estão vendo aqui aquela mangueira que eu falei, que é para ajudar aí na hora de colocar a fumaça para fora da sua empresa, né, ou da sua casa, o que venha a ser. Ela é presa lá no exaustor, na parte de trás da máquina, lá no fundo. Aqui é uma sacolinha, né, que vem os softwares, os CDs, as chaves, cabo de força, tudo direitinho do equipamento. Aqui seria o eixo rotativo. É aquele que eu explico num outro vídeo, que a gente vai explicar nesse também, que você pode pôr aqui um copo, um tubo, ou enfim, qualquer coisa que você precise trabalhar em 3D. Dando continuidade aqui, apresentando a máquina,
Você vai ter a possibilidade aqui do lado da direita mostrar alguns recursos legais para vocês verem. Dá um zoom para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então você vai ter ali dois medidores de temperatura, um é temperatura externa e o outro é a temperatura que está a água no tubo de CO2. Aqui você vai ter dois botões de emergência, você vai ter também aqui um botão da lâmpada interna da máquina, você vai ter o botão do exaustor e aqui você vai ter o sobe e desce da mesa da máquina. Então exatamente na hora que você colocar algum material aqui para estar fresando ou cortando o que venha a ser, você vai ter essa regulagem da máquina. Aqui do meu lado da esquerda a gente vai ter o chiller de 5.000 watts, que como eu expliquei dá e sobra para esse tubo de CO2, manter uma temperatura bem fresca para aumentar a durabilidade do tubo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai girar a máquina, mostrar a montagem dela, como é bem simples o procedimento. Eu estou aqui no chão, que fica um pouquinho mais fácil para explicar o sistema de ligação da máquina. A minha já está montada, mas é coisa muito simples e eu vou explicar para você passo a passo como fazer isso. Vamos lá. Essa máquina ela tem 3 mangueiras. Uma água entra, a outra água sai e a outra é da bomba de ar. Então vamos lá. A primeira mangueira aqui, escrito Water Injet, você vai conectar ela no outlet do seu chiller. A segunda mangueira, que é o do outlet da sua máquina, você vai conectar aqui no injet da máquina. No inlet, desculpa, é inlet, tá? Da máquina. Bom, tirando isso, esse daqui é um chiller que ele tem capacidade de 6 litros de água, você vai colocar água desmineralizada. Onde você vai achar essa água? É uma água que vale a pena colocar, você vai aumentar um pouco mais a vida útil do seu tubo e você encontra ela em casa de peça de carro. Se você for e procurar da Radiex, eles vendem por litro e custa o litro aí mais ou menos 6, 7 reais. Então você vai colocar aí uma capacidade de 6 litros, né, dentro do chiller para ela dar uma circulada. Ele tem aqui mostrando na parte de trás do chiller a quantidade de água, né, um marcador. Então no vermelho ele dá um alarme dizendo que a água está baixa. Você vai ter o verde, que é a quantidade normal para ele trabalhar, e o full, que ele vai estar cheio de água completa. Então se você puder deixar aí no full, não estourando o máximo, mas deixando nessa escala aqui de full de água, você vai ter um marcador aqui que você vai conseguir visualizar. A minha água aqui, no caso, está no normal, mas se você puder deixar no full, é interessante. Bom, feita essa ligação e tendo enchido o chiller de água, a gente vai pegar a mangueira escrito Air Pump, a Air Pump, e você vai conectar aqui nessa bombinha de ar que acompanha a máquina. Nessa parte de trás é o que eu falei no início do vídeo. Esse daqui é o exaustor, que é onde você vai conectar a mangueira de ar para você poder jogar fora todo o resíduo de material, toda aquela fumaça para não te matar dentro da empresa. Bom, eu vou partir para esse outro lado, dar um jogo aqui rápido, só para explicar para vocês. A gente vai ter aqui as conexões na máquina de 220 volts, esse equipamento é 220, tão como o chiller é de 220 volts. Então você vai ter aqui a conexão para você fazer numa tomada da bomba de ar, na outra tomada você vai conectar o seu chiller e por fim você vai aterrar essa máquina. Eu estou falando para você aterrar porque é um item obrigatório, você precisa aterrar essa máquina. Como eu aterro? Se a sua tomada não tiver uma fase ali de terra, né, um fio terra para você aterrar na tomada, você pode fazer um furinho na parede ou no chão, pôr um prego e puxar para esse fio aqui para dar uma aterrada nela. Ela também vai ter aqui embaixo a saída USB para comunicação no computador. Então embaixo daqui
Estou até tirando para ficar um pouco mais fácil. Você vai ter a conexão USB para colocar no seu computador. Como eu disse, esse daqui é um tubo de 100 watts da Reci. Eu vou estar trazendo a nossa câmera um pouquinho mais perto para mostrar para vocês. Aqui dentro vocês vão ver que é um tubo W2, né? Eu precisaria girar esse tubo para conferir o que eu estou falando. Mas ele é um tubo de 100 watts da Reci W2, que vai te permitir cortar até 10 milímetros, dependendo do material que você venha a trabalhar. Então, acrílico, MDF, essas coisas, ela consegue estar cortando até 10 milímetros de profundidade. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai retornar a máquina para a posição original, vamos ligar ela e vamos fazer a configuração desse chiller para estar trabalhando na temperatura que eu falei aí, por volta de 19 graus Celsius. Bom, pessoal, vamos fazer aqui a configuração do chiller. Como eu tinha falado, eu vou fazer a configuração no qual ele trabalhe sempre constante numa faixa de temperatura. A faixa que eu vou configurar vai ser por volta dos 19 graus e meio, que é uma temperatura muito boa para a duração da vida útil do tubo. Bom, você pegou, tirou o seu chiller da caixa, né? Você vai colocar num local, né? No chão, no caso, que você tenha no mínimo uma distância aí de uns 30 centímetros para o ar das duas ventoinhas baterem e conseguirem circular. Um outro fato é que esse chiller, ele tem na lateral aqui duas proteções que você tem que apertar. É uma tampa que ela tem um feltro que é necessário você estar limpando. Aí eu vou colocar a cada uns 30 dias. Eu não sei como é que o local onde você trabalha, se tem muita sujeira em volta, enfim, porque esse feltro ele carrega de sujeira e depois fica ruim para refrigerar lá internamente a circulação do ar. Então você também tome essa devida informação e precaução depois de 30 dias de uso do chiller. Vamos lá configurar ele? Eu vou configurar pro sistema no qual a temperatura vai ficar contínua. Como é que eu faço isso? Ligou o chiller, tirou da tomada, ligou nos 220 atrás da máquina. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar o botão set e a setinha para cima ao mesmo tempo. Segurar. Ele vai perguntar a senha, ele está o número 0, você vai subir com a setinha para cima até o numeral número 8. Apareceu o 8, aperte 7. Ele vai aparecer F0, que é a função 0, vai ter F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Aperta 7 de novo. Vai ser a temperatura mínima. Eu vou deixar configurado aqui por volta de 17 graus, tá bom? Deixei 17 graus, eu aperto 7. Vamos voltar para o F0. F0 é a temperatura que eu quero de trabalho. Aperto 7. Eu vou deixar configurado para 19 graus e meio. 19 graus e meio. Apertei 7. Aperto a setinha para cima, F1. F1 está em menos 2. Eu vou deixar esse valor zerado. Zerei, aperto 7. F1, vamos lá. F2, variação de 0,8 para acionar a ventoinha. Eu vou deixar 1 grau. 7. F3. F3 está 1, eu vou deixar 0, que é exatamente o modo constante da temperatura. F4, ele está em 10, vamos baixar para 5 graus. F5, 15, pode deixar. F6, 45, pode deixar. F7, é 8 que é a senha, eu não vou mexer. F8, 7, 30 graus, tudo bem. E F9, que a gente já fez a configuração da temperatura mínima da água.
dou set e aperto RST. Pronto, apertei reset, RST, modo de falar reset, tá? Aí eu saí da configuração, pronto, ele já está piscando que ele está o D2, né? Que ele está em modo de economia de energia. A hora que ele chegar na temperatura de 20,5, porque é 19 graus e meio a temperatura constante para ele trabalhar. Ele deu uma margem de 1 grau para cima, ele vai ligar as resistências, ele vai ligar o sistema da ventoinha traseira e vai começar a trabalhar para trazer a temperatura de volta na casa abaixo dos 19,5. Quando ele baixar de uma certa temperatura, que por volta de 19,5 menos 19,5 para baixo, ele liga o compressor interno do chiller. É igual mais ou menos um ar-condicionado. Na verdade é igual a um ar-condicionado porque até usa o mesmo gás, o R134. Depois disso você vai ver ele começar a trabalhar tudo exatamente para deixar a temperatura abaixo ali do programado. De repente ele vai desligar e aí ele vai esperar essa água esquentar e vai refazer o procedimento, tá bom? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a medição desse tubo de CO2, aferir a potência de 100 watts, tanto na saída do tubo, como no primeiro e no segundo ponto de reflexo desse laser nos espelhos. E aí sim a gente vai fazer a regulagem dos espelhos e por fim a gente vai fazer uma gravura no plano e usando o 3D. Só uma observação que eu queria fazer aqui é que, por favor, não deixe nenhum resíduo, nenhuma bolha de ar durante o processo aí de resfriamento do tubo. Isso daí você, por favor, na hora que você ligar o chiller, você deixa ele trabalhando junto com a bomba de ar, observa lá dentro antes de iniciar algum processo de gravação do seu trabalho. Bom pessoal, estou com o meter aqui, né, que é uma ferramenta para a gente fazer a verificação da potência que a gente vai ter nos 3 pontos da potência do laser, né? Então como é que eu faço isso? Isso aqui é uma ferramenta que a gente tem que executar esse procedimento em todas as máquinas para entregar o equipamento funcionando 100% para o cliente. Então o que acontece? A gente vai posicionar a máquina, né, com a potência de 99,9% da potência do laser, né, do tubo. Falando aqui em dados técnicos, ele é um tubo com pico de 100 watts. Então, a potência normal para ter uma vida útil, você vai estar trabalhando com 85, 90 watts. Você pode chegar a 100? Você pode chegar a 100, só que trabalhar com ele no limite e vai desgastar bastante o tubo. Mas só para efeito de curiosidade e para verificação aqui, a gente vai colocar o meter nessa primeira saída e a gente faz uma medição de 15 segundos e depois a gente conta 40 para ver se ele vai subir os 100 watts. Bom, pode dar o tiro, por favor, 15 segundos. Deu? Vamos tirar. E ele tem um delay de resposta de mais ou menos 40 segundos. Então a gente nem vai precisar de 40 segundos. Você vai ver que logo já passou dos 100. Ele vai chegar a uns 115 mais ou menos, 120. Então nesse primeiro ponto aqui, na saída do tubo, eu estou tendo mais do que suficiente a minha potência aí. No caso, se eu usar 99,9%. Agora a gente vai medir no espelho, no segundo espelho e por fim no último, na lente que vai refletir para sair na peça que você vai usinar. Bom pessoal, estamos nesse segundo ponto aqui para fazer a nossa medição. Vamos lá.
15 segundos. Deu 15? Ótimo. Vamos ver o tempo que ele vai demorar de reação. Temos até 40 segundos para ele dar o que ele absorveu de energia do CO2, né? No laser. Olha, aqui nesse ponto também ele já passou facilmente do 100. Vai dar algo em torno dos 110 também, eu imagino. Então agora a gente vai deslizar o nosso eixo para outra ponta da máquina e aí sim também conferir se lá está chegando isso. Bom pessoal, esse daqui é o último ponto de verificação nosso, para ver se também nesse ponto está chegando a potência correta. Vamos lá executar o teste, 15 segundos, pode ir. Pronto, vamos ver? Ele tem que dar aqui também a potência de 100. Por que eu tenho que fazer esse teste? É muito simples. Se aqui estiver chegando menos potência num desenho ou num corte, pode ser que não corte direito, ou se não, no caso de um desenho que você faça alguma peça de acrílico, um lado fique mais fundo e o outro não. Ó, eu tenho 40 segundos, né? Para ele dar a potência total, né? O delay, né? Que ele demora para fazer a medição. Aqui de novo, ó, ele já até me deu mais de 100 watts. Já me resolveu o meu problema. Então esse tubo tá tudo certo. Sempre só frisando, não deixe entrar bolha de ar lá atrás. Sempre o chiller ligado e a bomba de ar. Agora a gente vai fazer a regulagem dos espelhos. Bom pessoal, aqui a gente vai fazer a primeira medição saindo do espelho que é responsável pelo eixo Y, né? Então eu vou dar um tiro para fazer a marcação. Pronto, ó, você viu que ele marcou ali. Agora a gente vai fazer o deslizamento manual, né, desse eixo Y até o final dele, que vai ser nessa ponta aqui. Vamos trazendo ele manualmente. Vou dar o zoom ali para ficar um pouco melhor para vocês entenderem. Joia, e eu vou pedir para te darem de novo o tiro. Pronto, ó, bateu em cima. Por quê? Esse eixo Y a gente já deixou alinhado. Pô, Felipe, se não desce em cima, se não desce ali próximo, tivesse meio torto, aí a gente teria que fazer a regulagem dos parafusos do espelho na parte de trás, onde está o tubo de CO2. Eu vou estar mostrando para vocês aonde fica, correndo com a minha câmera. Então, chegando aqui um pouco melhor, são esses parafusos. Aí a gente teria que fazer a regulagem deles até acertar o tiro. Mesmo que esteja fora 1-2 milímetros, tudo bem, é tolerável. Não vai ser 100%, mas não pode ficar desajustado, né? Desfocado isso daí. Então a regulagem a gente faz através desses 3 parafusos. Por padrão, a gente já vai mandar isso daí regulado para você. É só por título de curiosidade e por informação técnica para você. Bom pessoal, vamos fazer a marcação desse outro eixo para ver como é que tá. Pronto, ó, marcou aí, ó. Tá bem centralizado. Agora a gente vai levar até o final desse eixo. Estamos no início dele. Vamos levar no final do eixo, vamos deslizar ele manualmente para ver como é que ele vai aparecer lá. Eu vou trazer a câmera, todo o processo junto. Só me deem 1 minuto, porque eu tenho que ir na outra ponta verificar.
Deixa eu dar um zoom. Pronto. Vamos dar o último tiro aí, bem de leve. Pronto, saiu em cima. Saiu em cima. Você pode dar outro, mas eu tenho certeza que vai pegar fogo. Pronto, saiu em cima, já basta. Então ele está saindo em cima, está corretamente configurado. Bom, Felipe, se não tivesse... Bom, se não tivesse, você tem que configurar, ou seja, mexer nesses parafusos daqui. Porque esses parafusos são responsáveis pelo alinhamento desse eixo aqui nessa lateral. Então você teria que regular aqui. Fazendo a regulagem aqui, você alinhou esse eixo. Por padrão, a gente faz isso daqui, vai fazer algumas marcações de tinta, né? Para mandar para o nosso cliente já alinhado, para ele não ter esse problema. Mas só por efeito de ilustração, caso ele tenha algum problema no eixo X, é assim que se procede. Agora vamos para a parte do software da máquina. Bom pessoal, aqui no chão, só para ilustrar para vocês, eu acabei desligando o cabo do meu chiller de força que estava conectado aqui atrás. Exatamente para mostrar o que? A conexão da porta USB. Esse cabo azul que acompanha o equipamento, você vai conectar na porta USB aqui e não vai me conectar no computador enquanto não tiver instalado por completo o programa que faz a comunicação com a máquina, o desenho. Então eu espetei o cabo azul aqui, eu estou colocando esse cabo de força de volta, e, enfim, só para vocês também darem uma olhada lá dentro, acompanha dentro daquela sacola azul esse tipo de um pendrive que é o que libera a comunicação da máquina com o computador. Então, como não vai dar para mostrar isso no processo de instalação, eu vou só avisar você que está acompanhando o vídeo que no meio do processo da instalação a gente vai precisar plugar esse cara aqui, que é vou falar, é um token, um pendrivezinho, ele é da cor laranja, tá? Então vamos nessa, vamos lá no computador fazer a instalação do aplicativo. Bom pessoal, aqui a gente vai estar mostrando a instalação do aplicativo LaserDraw. O que você precisa de equipamento? No meu caso aqui eu tenho um notebook com uma configuração até que legal, um i5 com 8 GB de RAM. Você não precisa de tudo isso para estar executando esse aplicativo. Qualquer computador, notebook que venha a ser dual core, que no mínimo 4 GB para um Windows 7, para você não passar aí nervoso, ele resolve isso daí. O aplicativo ele até que é leve, ele tem 3 megas para fazer a instalação. Então vamos lá, eu coloquei já o DVD dentro do computador, eu vou na minha unidade de DVD aqui, está escrito uma parte em mandarim, né, e outra em inglês. Eu vou na parte aqui de software, LaserDraw. Esse é o aplicativo que a gente vai usar para fazer desenho. A gente tem o Corel Laser, é um aplicativo até, na minha opinião, um pouco melhor que o LaserDraw, só que ele tem mais recursos. Então a gente vai deixar para uma outra videoaula fazer e falar um pouco melhor do Corel Laser. Vamos fazer a instalação dele? Aqui a gente vai escolher em inglês, ok, next, 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 install. Ele vai instalar, finish, pronto, ele apareceu aqui na sua área de trabalho. Bom, aqui o que você vai fazer nesse exato momento? Sua máquina estando ligada, você vai colocar aquele cabo USB na lateral do seu computador e deixar ele instalar o driver automaticamente. No meu caso aqui, como eu já tinha instalado o driver, foi teoricamente que rápido o procedimento. Então no seu pode ser que ele apareça algo aqui do lado do relógio do Windows e instale. Em outra porta USB você vai colocar aquele carinha, o pendrive, o token laranja e vai conectar. No meu caso, volto a frisar que foi rápido porque eu já tinha feito esse procedimento. Fez tudo isso, você está apto a abrir o programa, o LaserDraw, para a gente poder configurar ele. Ele dá a informação aqui, não sei se vocês viram, que o equipamento foi inicializado, a máquina, tudo direitinho.
Eu vou dar uma visão panorâmica aqui em cima do aplicativo. Não vou entrar muito em detalhes. É mais ou menos o beabá de como que funciona isso daqui. Então, aqui no File, você vai ter os templates, Basic Templates, são projetos já mandados por eles. São retângulos, desenhos, imagens, né, que eles fizeram em alguns modelos já salvos. Você pode customizar algum desses projetos, você pode fazer um novo, abrir, enfim, né? Aqui é como qualquer aplicativo padrão. O Edit você vai ter Ctrl+C, Ctrl+V, deletar. Você vai ter o View aqui que você consegue dar um zoom, para fora, trabalhar no tamanho normal. Aqui você consegue tirar as barrinhas aqui, né, que a gente tem. Gráficos é para você desenhar um quadrado, uma linha, uma circunferência, um triângulo, e o bitmap, que é você poder importar uma imagem, que é o que a gente vai fazer. O primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é um bitmap, é uma imagem branco e preto que eu tenho, que a gente vai colocar na nossa CNC para ver o desenho. Texto, você pode desenhar um texto, digitar um texto, uma palavra. Aqui é para mexer no layout. O Engrave, que é o que interessa aqui, que são a questão da máquina. O Device, a gente vai na última opção aqui. A gente vai mexer no eixo X e Y e colocar alguns valores. O X é o eixo que a gente vai ter 900 milímetros, 90 centímetros. O Y 60. Aqui eu vou dar uma distância de uns 3 milímetros para ele não ficar muito rente. Aqui, ó, Device ID, que ele pegou o número da placa direitinho, e os outros valores a gente não vai mexer, porque estão por padrão e a gente pode alterar no nosso projeto. Eu vou dar um OK, salvou isso. Tools, você pode instalar uma fonte nova, que eu não vejo necessidade. Network, talvez trabalhar pela rede. Idiomas, a gente vai deixar por padrão em inglês, né? Help, ajuda. E aqui são os comandos que a gente tem, que quando a gente inicia um trabalho na CNC, você quer parar, você quer resetar para ele fazer o home, né, para voltar para o eixo 0 na máquina, liberar o trilho para você mexer manualmente nesse Release Rail. Enfim, aqui o que eu vou fazer? Eu vou importar, em primeiro lugar eu vou fazer um projeto, um novo projeto. Então, ó, novo layout, a gente vai colocar aqui de 40 milímetros, a gente está falando em 4 centímetros, a gente vai pôr um tamanhinho um pouco maior, tá? 200 por 200. Retângulo, margem. Pessoal, aqui é o seguinte, a margem eu sempre deixo 0. Ah, mas por que você deixa a margem 0? Porque se você fizer margem, a máquina vai desenhar a margem. Isso não me interessa. A gente vai deixar zerado porque não vamos estar fazendo margem no nosso projeto. Eu vou dar um OK. Ele criou aí, ó, 200 por 200. Vamos lá. Eu vou importar um bitmap. No meu caso, eu vou importar essa ave aqui. Abrir. Você desenha ela. Desenhei ela. Desenhei ela, eu vou posicionar mais ou menos aqui. Ela tá vendo, ó, tá branco e preto. Eu vou dar Engrave e Engrave. Vamos lá. Aqui, Bound Lines eu tenho que deixar de esticado. A gente vai ter aqui algumas funções que eu quero explicar para vocês. Mirror quer dizer espelho. Se eu ticar essa opção, ele vai fazer do outro lado a minha imagem, porque ele vai girar ela como se fosse um espelho. Não interessa, o que me interessa é deixar nessa opção. A gente vai ter a opção aqui, ó, de Engrave e Cutting. Cutting a gente deixa essa opção Nearest também ticada. Engraving. Engraving, a máquina te dá a opção de chegar até a velocidade de 500 milissegundos. No caso aqui, eu vou colocar essa velocidade de 500
porque eu só vou fazer um desenho em cima do material que está ali na minha máquina. Eu teria a opção de cutting, que é de corte, que eu cheguei aqui num máximo de 35 milímetros por segundo. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o processo de desenhar em cima de uma peça. Eu vou alterar aqui, eu vou colocar engraving, eu vou deixar 500, né? Pixel eu posso deixar 1, repeat, se às vezes você quer repetir, mas não no processo de gravar, no processo de corte. Vamos supor que você queira dar mais que uma passada no mesmo lugar para cortar, você pode deixar isso daqui 2, 3 vezes, ele vai passando no mesmo lugar até cortar o material. Então no meu caso eu vou deixar 1, eu configurei a minha máquina lá para 15% da potência do tubo. Só para uma última informação, aqui a gente tem a área nossa de trabalho, de 600 por 900. A partir do momento que eu arrasto o meu quadro, que tem uma área de 200 por 200, a minha CNC também corre lá, a mesa dela corre junto. Então isso daí é legal para qual finalidade? Para você poder posicionar em cima do material, porque vai ter muitas vezes que você não vai comprar uma chapa de 600 por 900, você vai ter uma área lá, igual aqui de 200 por 200 para fazer um desenho pequeno. Então em cima disso a gente consegue posicionar na máquina. Eu vou mostrar para vocês lá ao vivo que fica mais fácil. Bom pessoal, eu tava com aquela mesa lá mostrando na minha máquina aqui para vocês, né? Que à medida que eu desloco, eu vou mostrar para vocês, à medida que eu desloco o meu projeto na mesa, ele mexe, ó, tá vendo? Isso é muito interessante exatamente para você que trabalha com uma placa menor que o tamanho da área da mesa. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a potência de 15, que é mais do que suficiente na minha máquina, para fazer um desenho de um pássaro. Então eu vou iniciar o desenho junto no computador, para você verificar aqui. Eu vou dar uma pausada e vou mostrar o final do desenho concluído. Ela vai começar a fazer. Vou dar um zoom do processo. Esse pedaço aí é um pedaço de madeira que a gente tinha, mas eu acho que para ilustração serve. Então eu vou deixar ela fazendo. Ela está na velocidade máxima de 500 por segundo e ela vai desenhar aquela ave pequena, né? E vamos ver como é que fica. Pronto, pessoal, estamos chegando no final do desenho. Ver se a minha câmera consegue focalizar, que a imagem fica passando rápida e aí ele perde o foco. Aí ele acabou. Eu vou estar passando um álcool isopropílico para estar dando uma limpadinha e mostrar a qualidade. Bom pessoal, após fazer a limpeza, veja a qualidade do projeto, como ficou bonito, né? Ela fez super rápido, eu até cortei o vídeo com medo de ficar longo, mas olha, em 1 minuto e meio ela fez o desenho. Agora a gente vai partir para um outro procedimento. A gente vai fazer um corte num pedaço de acrílico de 10 milímetros para vocês verem. Bom pessoal, aqui vamos fazer um círculo, né? Cortar um pedaço de um círculo. Vamos lá? Gráfico, elipse, vamos lá, algo desse tamanho, não precisa ser muito grande, né? Aqui ó, nessa opção Pen Width, a gente vai ter a largura da linha. Eu vou deixar mais fina possível, porque é o que vem com o padrão, 0.025, porque se eu aumentar esse tamanho, por exemplo, 0.5, a máquina vai dar 2 passadas no lugar exatamente para chegar no tamanho da linha. No caso, essa daqui já me satisfaz. Essa opção Cut Inside a gente desmarca.
A gente vem em Engrave. A minha máquina vai voltar na última posição que eu usei, que foi por aqui. A gente vai deixar a opção de cutting, que é de corte, e 6 milímetros por segundo. Eu vou apertar um Start. Já a gente vai direto agora para a máquina, mostrar lá com a câmera o posicionamento do material e dar mais algumas dicas técnicas. Bom, gente, esse daí é um pedacinho de acrílico de 10 milímetros. Eu vou dar algumas dicas aí. Bom, qual que é a distância que você deixa desse seu canhão aqui até o material? A gente está usando, cortou um pedacinho de acrílico, 5 milímetros. 5 milímetros foi uma faixa que a gente teve mais êxito. Aqui você mexe nesse laser que aponta exatamente a direção que deve sair o seu raio de CO2. Então eu posiciono ele bem embaixo ali da saída do laser, né? Então eu coloco ele mais ou menos aqui, que é da onde vai sair o disparo, o tiro. Aqui você tem a saída de ar, show de bola. Uma observação, eu vou elevar a potência da máquina para 99%, para exatamente a gente poder estar fazendo o corte. Agora eu vou voltar lá no computador e apertar o botão de Start para estar fazendo o corte, mostrando para vocês. Ela vai estar fazendo, opa, eu vou dar o zoom rapidinho. Ela está cortando tipo de uma moeda, tá? Joia. Acabou. Eu vou afastar o meu trilho aqui. Vou puxar o pedaço. Caiu. Tá aí, feito o corte. Um acrílico de 10 milímetros facilmente. Agora a gente vai partir para estar fazendo um desenho num tubo de cilindro, num tubo de vidro, né, num pote de vidro, utilizando o eixo rotativo e explicando como você faz a configuração no programa e como você utiliza aqui na máquina. Bom, pessoal, agora a gente vai gravar alguma coisa. A gente está com um potinho de vidro aqui. Vamos gravar utilizando o eixo rotativo, que seria um quarto eixo de uma máquina de CNC Router. Vamos lá? Eu escrevi aqui o nome da nossa empresa, FTech, né? Você vai vir em Engrave. No meu caso, eu vou colocar a opção não de cut, mas engraving. Deixar aqui a velocidade de 500. A opção de rotary eu vou ter que habilitar e apertar a opção chamada fixture. Clicando aqui, a gente vai habilitar a opção de simples, né? De simples fixture. Speed radio 0,50 padrão. E o diâmetro da peça que você vai estar mexendo aí, no caso do pote que você vai estar colocando ali. O meu, eu peguei um parquímetro e eu verifiquei que ele tem 86 milímetros. Então eu vou colocar isso aqui, vou dar um OK. Dando um OK, a gente já pode apertar o botão de Start. Só que antes de apertar o botão Start, eu vou lá na máquina passar algumas dicas para vocês. Bom, pessoal, aqui o que eu fiz? Eu desci a minha mesa, né? A minha plataforma aqui, utilizando os botões de desce e sobe que a gente tem aqui logo abaixo do botão de emergência, né? Os dois vermelhinhos. Eu desci, eu empurrei o meu eixo, né? Até o final aqui, mediante que ficasse essa luz acesa, que ele referenciou o eixo, né? Senão eu vou ter problema. Então você observa que a luz tem que ficar acesa aqui. Tirando isso, a gente vai utilizar aquela mesma escala que eu tinha explicado, né? De 5 milímetros, né? A distância, né? Aqui que a gente vai ter. O motor de passo, no meu caso, está para o lado da esquerda, porque se eu colocar para o lado da direita, ele vai girar no sentido contrário
e aí a imagem vai aparecer ao contrário. Então eu tive que deixar do lado da esquerda. Como é que funciona esse eixo rotativo? Ele vai vir com uma conexão para você ligar na placa. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês como é que a gente faz a ligação desse chicote que está solto aqui na lateral. Soltando essa tampa vermelha que tem na lateral da sua máquina e com ela desligada, você vai passar esse chicote por dentro de um buraco que tem na lateral da máquina. E com isso, você vai desconectar o eixo que está conectado aqui, que é o Y, e conectar esse chicote. Uma vez conectado, você habilitou o eixo rotativo e você também habilitou ele lá no aplicativo. Uma vez feito tudo isso, a gente já vai conseguir utilizar o quarto eixo para fazer aí um desenho no objeto cilíndrico. Bom, pessoal, agora a gente vai dar o start para vocês verem o processo. Estamos chegando à reta final, eu nem vou editar essa parte para vocês verem o resultado. Vamos ver? Aqui é um pouco de fuligem que fica, né? Mas vocês podem ver que o logo da empresa saiu bem legal nessa amostra aqui, né? Dessa garrafinha de vidro. Você poderia ter escrito na horizontal, eu fiz na vertical só para exemplo de ilustração. Agora vamos às considerações finais do nosso vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não é fácil fazer uma videoaula, toma um tempo, a gente tem que editar todos os aspectos para ficar um pouco claro o que a gente tem que passar para vocês de informação. Se eu não atendi aí a demanda, você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, deixa no campo de comentários desse vídeo que eu pessoalmente, Felipe, vou estar atendendo a sua solicitação. Eu agradeço mais uma vez por você ter perdido, entre aspas, um tempo vendo todo esse material e espero que tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas sobre o equipamento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos campos que eu vou deixar aí de informações nesse vídeo, como nosso site, telefone, e-mail, Skype. Fique à vontade. Obrigado por nos assistir e até a próxima videoaula.